aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais um episódio do Agrovendas com entrevista. Dessa vez eu trouxe um cliente que já desde o ano passado a gente vem fazendo um trabalho, né, Nicolai? De uma região diferente, a gente vai conversar aqui a respeito disso. Tem muito assunto importante dentro desse episódio de hoje, então já fica aqui ligado no que a gente vai falar. Compartilha esse episódio com seus amigos aí depois que você assistir e também clica aqui para se inscrever no canal, ajuda a gente a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas. Estamos aqui com o Nicolai. Nicolai, diretamente de Rondônia. Amada Rondônia. Fui lá, tive o prazer de conhecer Rondônia no passado, não conhecia ainda, Ariquemes, aquela região toda ali. E a gente vem fazendo um trabalho desde o ano passado de consultoria na empresa, na Grow, e olhando para pessoas, olhando para processos, para a organização de todo o comercial da empresa. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Eu vou deixar o Nicolai se apresentar aqui para vocês já conhecerem ele desde o começo. Me chamo Nicolai Berto Teodoro Silva, eu tenho 32 anos, sou natural de Rondônia, morei alguns anos no Mato Grosso e estou à frente da Grow desde 2018. A Grow, na verdade, ela nasceu como uma empresa de representação comercial e pelas oportunidades do mercado, né, pelo modelo de atuação que a gente tinha, a gente precisou evoluir e profissionalizar. O que antigamente a gente via muito como aquela visão do representante autônomo, né, o fulano de tal marca, né, lá em Rondônia a gente era conhecido como Nicolai da Limagrão, Nicolai da Fort Green, e agora nós estamos transformando em Nicolai da Grow, né? Então esse processo aconteceu desde lá de trás, de forma não tão intencional, mas hoje a gente tem buscado profissionalizar um pouco mais essa atuação, que antes de representação comercial e agora como uma empresa, né, agrícola. E Rondônia é um estado de puro crescimento, né? Hoje nós estamos chegando a mais de 650 mil hectares de soja, que é o nosso grande negócio, soja, milho, né? Principalmente milho, né? Eu acho que o grande capítulo da Agro nasceu com milho e depois a gente vai falar um pouco mais no decorrer do bate-papo aí. Vamos. E aproveitando até, Nicolai, fala um pouco mais sobre Rondônia, porque Show. Tem muita gente que está no agro há muito tempo, e falo por mim até, né? Há quantos anos aí que eu nasci na roça, que eu fiz agronomia, e eu só conheci Rondônia ano passado. Então tem muita coisa na região ali diferente, né? A forma como é feita a negociação, o que tem de maior produção lá, quais regiões que vocês estão atuando. Primeiro ponto, é um ponto muito técnico e muito importante ser falado. Rondônia não é Roraima. Já começa aí, que tem bastante dessa confusão, né? Todos estão na região norte, mas Rondônia está um pouquinho mais para baixo. Está ao sul da região norte. Bom, Rondônia ela é um estado novo na agricultura. O Cone Sul, que é a região mais ao sul do estado, planta lavouras há muito tempo. Mas Rondônia passou por vários processos. Lá na década de 70, 80, teve o café, aí veio a pecuária, e teve os ciclos. Os mais recentes foram revitalizados, não é os mais recentes, eles foram revitalizados. A soja chegou, acho que na década de 80 em Rondônia, 80, 90, de forma muito localizada no Cone Sul, e ela foi avançando para o centro e para o norte do estado, que contempla a região onde a gente atua de forma mais firme, que a gente chama de região baixa, né? Então, altitudes de 250 até 80 metros de altitude. Então, para essa região é tudo muito novo ainda. Então, que pega ali Ariquemes... Na verdade, começa em Pimenta Bueno. Mais para baixo. Pimenta Bueno, avança ali Rolim, São Miguel e vai até chegar próximo ao Acre, né? E ali é tudo muito parecido ali para frente. Então, Rondônia é muito conhecido pelo arroz que produz muito arroz, por características técnicas de altitude, ele se dá melhor, pelo trabalho, que é um pouco mais antigo, mas é bem conduzido por algumas empresas. E o mais novo de tudo que a gente teve o prazer de fazer parte foi o milho, né? O milho foi um desafio quase que cultural. Não se produzia milho em Rondônia porque as regiões eram muito baixas, né? Aquela frase, né? Abaixo de 200 metros não produz milho. E a gente conduziu um trabalho diferente. E o grande boom do momento lá agora, como em todo lugar que tem, é o café. Né? A gente estava em uma reunião agora em Piracicaba e a gente bateu muito nesse ponto. Como o café de Rondônia está sendo muito bem visto, né? Não é uma área que a gente atua hoje tão bem, mas que a gente vai buscar atuar. Um movimento público-privada aconteceu
de forma muito interessante. Então, está espalhado por todos os lados. É uma cultura um pouco mais democrática pelo custo de acesso, custo de implantação, tamanho de possibilidade de área. E, basicamente, eu pudesse resumir o estado de Rondônia, que antes era muito conhecido por minério e madeira, hoje é o estado da soja, do milho, do arroz e do café. Muito forte, assim. E sabe o que eu acho mais interessante do café? A gente tem muitas regiões que a gente trabalha, que a gente atua, que a gente tem clientes que atuam bem forte em regiões de café. E aí você vai para uma cidade assim, você chega no hotel, você vai lembrar disso que eu falei lá com vocês. A gente chega no hotel, todo mundo deve ver isso aí. Da cidade que produz café, que exporta, que produz café também para o mercado interno. Todo hotel é o café do supermercado que está lá no hotel. Não é o café produzido na região, que é um café melhor, né? E aí eu fui para Rondônia, eu levo minhas coisas, né? Levei café e aí na hora que a gente fez, acho que foi no dia que a gente fez break, uma reunião lá, né? E o café servido, e eu vi a cor do café. Eu falei, esse café tá mais claro, esse café aí deve ser bom. E o café é bom. Então, ou seja, a gente produz aqui na região e a gente também tem dentro dos estabelecimentos aqui. Cara, o movimento que o café tem feito em Rondônia é muito positivo, porque ele foi muito, como eu falei, muito democrático. E todo mundo tem um parente, um amigo que produz café, então existiu uma valorização da pessoa do campo. E a cultura agregou valor nesses últimos meses também, não só por isso, mas o pessoal está olhando, né, para o café de forma diferente. E a qualidade, né? Existem vários concursos que Rondônia está se destacando. Então, hoje tem povos indígenas se destacando em produção de café de qualidade. Sim. Então, mulheres muito à frente. O movimento da mulher no agro, com ênfase no café, ele tem sido muito, muito, muito presente. Então, assim, está se falando, está se consumindo, e a população que veio do meio rural, que já não fazia mais não tinha uma visita frequente da visão mais profunda de como está o negócio, como está o rural no estado, tem visto esse movimento de forma muito positiva, assim. Isso é muito legal. Bom, isso é muito importante, assim, da integração da cidade naquilo que está sendo produzido na região, né? Milho safrinha, isso aí é um ponto que eu quero falar, legal. Porque é muito específico seu, né, Nicolai, agora como Agro, né, você falou que começou a desvincular o Nicolai de outras marcas para Nicolai Agro, e na verdade a gente também tem feito um movimento para não ser só o Nicolai da Agro, para a Agro ser reconhecida na região com os meninos que estão atuando na frente ali, né? Mas fala do milho safrinha, como é que foi? Cara, na verdade assim, aconteceu um episódio, eu fiquei desempregado um período, e surgiram duas oportunidades, né, que eram em duas empresas, uma em nutrição e outra em genética de milho. E nesse momento a gente conseguiu se encaixar para as duas empresas, pelo tamanho do mercado, não fazia muito sentido ter apenas uma ou outra, e a gente conseguiu, em conversa com as diretorias, montar uma estratégia que desse certo para mim continuar com as duas, um representante híbrido que a gente chamou na época. E era uma vaga que ficou aberta por algum tempo, porque não se plantava milho naquela região que a gente atuava. Rondônia era um dos poucos estados que podia plantar soja safrinha, e naquele momento, por questões, de novo, técnicas, por conhecimento do produtor rural na época, soja dava mais resultado financeiro. E era legal, a gente poderia seguir plantando. Então, não se plantava quase milho. Não se produzia milho, não dá milho na Rondônia, não consegue produzir. E, na verdade, a gente ficou sem saída, né? Sem muita escolha. Então, tipo assim, a gente chegou naquela situação, e agora? Como é que a gente vai fazer para viabilizar isso aí? Então, o movimento que a gente fez, ele foi quase de uma mudança cultural, né? Então, ele passou pela visão técnica, quando a gente começou a ver coisas que funcionavam e a gente não tinha quase amparo técnico, a literatura não falava por que aquilo funcionava daquele jeito. Isso culminou numa criação de, na época, uma pesquisa interna, que depois evoluiu para uma pesquisa hoje em conjunto com outras pessoas, que a gente foi entender por que aquilo que tecnicamente não era o correto estava dando certo naquela situação. E paralelo a isso, que aconteceu também, foi o movimento do produtor começar a verificar que existia uma vantagem muito competitiva em produzir milho, e na consorciação, na rotação, em fazer palhada, que na época era uma coisa todo mundo queria, mas muito poucas pessoas faziam, e começou esse movimento. Então, a implantação de uma cultura diferente que o pessoal não queria, com o interesse em ter palhada, com o desafio de querer produzir e viabilizar, e com a possibilidade da proibição da soja de segunda safra.
ou soja safrinha. Uhum. Então, esse movimento aconteceu meio que paralelo, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí nós começamos a ter resultado, algumas áreas, pequenas áreas, começaram a despertar mais interesse, o produtor começou a plantar e começou a entender um pouco mais. Isso mais ou menos quantos anos atrás, Nicolai? Que época mais ou menos? Isso 4 ou 5 anos atrás. Uhum. 4 ou 5 anos atrás. E aí começou esse movimento. E aí foram alguns produtores que realmente quiseram abraçar a causa que a gente começou a fazer um trabalho diferente, né? E aí a gente falou, não, Nicolai, a gente quer fazer esse negócio acontecer, quero fazer palhada, eu quero fazer rotação. E como a gente se dispôs primeiro, né? Eu falo que a gente não fez nada mais que acreditar primeiro que os outros. Foi o nosso papel ali. Então a gente já visualizava o potencial no milho, porque... E é interessante. Na época a gente só atendia milho verão de pequeno e médio produtor. Uhum. E a gente via aqueles caras colhendo absurdo. Tipo assim, poxa, mas por que a gente não consegue fazer? Então existia um muro entre a safra e a safrinha que a gente conseguiu fazer a leitura ali daqueles pequenos produtores que estavam fazendo um manejo tecnicamente diferente do que se trabalhava e adaptar algumas coisas para o safrinha. Então, deu certo porque o produtor acreditou também. Sim, né? E porque vocês tinham um olhar muito técnico. Muito né? técnico. Acompanhavam muitos detalhes. E às vezes nem tanta capacidade técnica, tá? É uma coisa que a gente fala bastante. Às vezes a gente não tinha uma capacidade técnica ideal para desenvolver aquilo ali, porque é um negócio muito sério. A gente falar numa cultura, num ambiente tão inóspito para ela, né? Sim. Mas a gente tinha muito boa vontade e muito interesse. E a gente começou a fazer muitas conexões. Então a gente entrou em contato com o Embrapa, a gente entrou em contato com o Embrapa na época, lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, onde o pessoal tinha desenvolvido uma varietal de milho para ser plantado em regiões de baixa, regiões de várzea no Rio Grande do Sul, BRS Saracura, lembra até o nome. Uhum. Então, a gente começou a criar um movimento e contato que ajudou muito a gente. Ter resposta para dar para o produtor, porque a gente não tinha, a gente só era o pessoal que queria fazer acontecer. E algumas dicas para dar, mas a informação técnica realmente foi fundamental. Primeiro, para a gente saber por onde começar e principalmente para o produtor se sentir seguro. Então agora a gente começa a ter um trabalho diferente. Paralelo a isso, o estado de Rondônia tem muita consultoria. Então, as consultorias também olharam para o milho safrinha, viram que era diferente do Mato Grosso, viram que era diferente, fazer um negócio um pouco diferente lá, e o produtor também começou a investir mais. Então, todo o movimento culminou de forma muito positiva para esse ano passado, por exemplo, a gente ter milho de 200 sacos por hectare. Né? Então, assim, foi muito natural. E realmente o que a gente fez foi basicamente acreditar primeiro que os outros. Primeiro que até que as empresas, né? Que existiam outras empresas no estado, mas não atuavam tão forte na região. Então a gente foi muita questão de acreditar mesmo e entender que dava. Sim. Ora por falta de opção e ora por vocação mesmo em querer fazer o negócio. E por isso o pioneirismo, né, que tem ali ligado a você e ao trabalho que vocês vêm fazendo na região, porque não só de acreditar e de querer fazer ou precisar fazer dar certo, Sim. né, também uma mistura de necessidade, mas também de acreditar, de entender e de correr atrás de informação. Que Sim. faz muita diferença, porque qualquer pessoa talvez ali fala assim, não tá dando certo mesmo, nós vamos ter que achar uma outra solução, vamos pensar em outra coisa, vamos olhar outra cultura, vamos para outra região, né? Mas é o olhar para ali e falar assim, olha, aqui vai funcionar. O que a gente precisa trazer de informação? Vamos atrás. O que existe? E aí, junto com todo esse desenvolvimento que vem do milho safrinha, que agora realmente, vamos dizer assim, funciona, que dá certo, que tem produtividade boa ali já na região, tem um projeto seu que eu acho muito interessante, porque a gente fala no AgroVendas, a gente traz ali muitas ferramentas de vendas para o pessoal, e aqui, dentro das mentorias, a gente trabalha muito isso também, e uma delas é você ter uma segmentação da sua carteira de clientes, e é através desse olhar para quais são os seus clientes ali que tem um perfil parecido entre eles, você criar algum tipo de programa específico para esses clientes. E vocês têm um programa muito interessante que é o Top Corn. Na verdade o Top Corn ele nasceu de uma conversa. Né? Como a gente começou, falou, cara, tá começando a dar certo o milho, vamos fazer uma brincadeira de quem colhe mais? Tá, então beleza, vamos fazer isso. E aí conversando com um cliente, amigo, falou, Nicolai, mas pô, podia ter pelo menos aí um negocinho aí, sei lá. Prêmio, né? Nós vamos fazer esse corre todo aqui. Sim. Cara, então tá bom, então vamos ver.
E no meio do caminho eu falei, cara, vamos fazer um negócio maior? Na época, a gente estava pensando em alguma coisa, uma viagem regional ali. Só que quando a gente foi buscar parceiros para fazer isso, viu também a empolgação do lado de lá. Então, só para explicar um pouco melhor também do que é o que desafio. É o Top Corn, né? Hoje o Top Corn é o maior desafio de produtividade de milho segunda safra para regiões de baixa altitude. A gente fala muito sobre regiões de baixa altitude porque é um sobrenome quase com o nome, né? Tem um desafio a mais operacional. Bom, quem viu ou conviveu com esse tipo de situação vai se familiarizar. Mas era um desafio de produtividade, onde a gente dividiu o estado em 2 regiões, porque tem uma região que é mais alta e mais fértil, uma região que é mais baixa e numa fertilidade natural menor, para ficar mais justo, e um desafio para ver quem colhia mais milho, né? E quando a gente foi, como eu estava comentando, foi falar isso com os parceiros, falou, Nicolai, legal, a gente quer estar nisso aí também. Então a gente pegou empresas parceiras na época e a gente premiou o campeão para uma viagem para um resort, ao Inclusive. Inclusive a gente foi junto também, bem legal. Mas já foi legal porque a gente já quebrou a barreira dos 150 sacos. Na primeira vez já. Na primeira vez. Tinha alguns históricos, mas não era tão falado, assim, não era uma coisa tão comentada. E segundo ano resultou em 4 regiões, quando a gente subdividiu mais ainda para ficar mais específico, porque Rondônia é uma onça pintada, a gente fala, né? Tipo de solo e altitude. E esse ano a gente vai para 5 regiões que a gente vai abranger o Cone Sul, a região baixa do Cone Sul também. Então, hoje nós temos envolvidos diretamente mais de 100 mil hectares, né, de produtores participantes, né, do Top Corn, de forma indireta, porque tem muitas consultorias parceiras e a gente faz um trabalho muito próximo de consultoria, porque nosso vocabulário é muito técnico, ou pensa que nós temos que ser cada vez mais técnicos, estar do lado deles faz muito sentido para nós, mais de 300 mil hectares em consultoria. Então, assim, foi um negócio técnico-comercial, a princípio criado apenas para fazer o pessoal se interessar em plantar milho. E hoje se tornou realmente um evento já conhecido, não vou falar nacionalmente, mas pelo Mato Grosso, por outras regiões, como um grande case de sucesso. Agora vai ficar nacionalmente. Agora vai ficar nacionalmente famoso. E foi muito legal. E tem produtores que realmente se desafiam e tudo mais, né? O objetivo é chegar aos 200 sacos. Até brincando, a gente falou 200 sacos, a gente tem um lema lá dentro desse desafio, que é abaixo de 200 metros, acima de 200 sacos, né? Porque era muito tão sonhado 200 metros e ninguém falava de 200 sacos, a gente conseguiu colher. Foi até um momento muito emocionante quando a gente conquistou essa data, essa marca, perdão, mas foi bem legal. E em relação à segmentação de cliente, como a gente enxerga? Tá? Primeiro ponto é que a gente é uma empresa muito nova em vendas, e a gente vai falar também sobre isso daqui. Hoje nós não dividimos os clientes por tamanho, a gente chama o que nós falamos de cliente ideal. Tá? Então a gente divide basicamente os clientes em 3. Né? E o que determina essa classificação é o quanto esse cara participa da nossa visão de mundo, em relação a, cara, desde a forma de encarar a vida, como ele trata os funcionários, a equipe, como ele respeita o nosso tempo lá dentro, meu e do nosso time, que é muito importante. Como ele enxerga até, a gente toma uma liberdade até como ele enxerga a própria família, tá? Então isso faz muito sentido. Então a gente costuma atender muito amigo. Isso está mudando um pouco agora que a empresa está crescendo, então a gente está abraçando um pouco mais pessoas, mas que provavelmente a gente vai conhecê-las e vai colocar elas dentro dessas cestas, né? Mas a gente faz muito questão de atender pessoas que se parecem conosco, porque matematicamente dá mais certo. A gente faz mais negócio, faz negócio com mais qualidade quando a gente faz isso. Parece que é só por questão de... Não, existe uma matemática por trás também. Sim. E não foi intencional a matemática. Depois que a gente foi analisar, a gente viu, poxa vida, atender esses caras que a gente respeita, admira e confia, uma frase que a gente usa bastante, faz sentido comercial para nós também. Então foi legal poder fazer o que a gente faz com pessoas que a gente gosta e admira da forma que a gente acha que é o correto. Então, que estão mais alinhados com os valores de ecocultura da Agro também. Exatamente. Né? Tua e que agora é da empresa também, né, Nicolai? A gente olha às vezes só para número, ou tem empresa que realmente vai ver, né, o cliente só que compra mais e ele tem que bater essa e essa meta, e óbvio que precisa ser olhado para isso também, não dá para fazer só no sentido de, é meu amigo, vamos colocar ele, incluir ele dentro de algum grupo especial. Sim. Aqui.
Mas é muito interessante como é que, parando para analisar, existe esse padrão que se repete, né, para trás. Sim. De Sim. aqueles que são mais parceiros, que estão há mais tempo e que tá dando mais certo, até tá tendo mais resultado na lavoura, são aqueles clientes que estão alinhados com a cultura da Grow. Exatamente. E, na verdade, essas regiões de fronteira, todo mundo tem uma história muito parecida, né? Ninguém vai para lá passear, vou lá dar uma olhada, né? É muito a trabalho. Então são pessoas que vêm com o objetivo de crescimento mesmo. Uhum. E quando a gente para e olha a história da produtora, a nossa, ela acaba se encontrando em algum momento. E muitas, ou quase a maioria das vezes, nós crescemos porque o produtor nos ajudou. Ele viu na gente, às vezes, nós e no time, um potencial, às vezes não pelo que a gente estava fazendo. Porque por muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas como a gente quer, né? Erra, porque a gente não quer atrasar, acaba atrasando. São erros que não depende só de você, que depende do mercado. E às vezes dependeram da gente, a gente falhou. E a gente falhou, sim, tá? Também. Mas mesmo assim ele via que a gente queria fazer diferente, que a gente queria fazer melhor. E, cara, não dá para enganar o produtor, pro bem ou pro mal. Então, para nem acho que mercado nenhum mais, né? O celular, o WhatsApp, as redes sociais democratizaram a informação. Conta, né, a verdade, né, Nicolai? Então, cara, a gente cresceu muito porque o cliente falou, Nicolai, cara, e se você fizer assim? E se a gente fizer desse jeito, sabe? E a gente gosta de atender o cliente. A gente nunca deixou o cliente, por muito tempo trabalhamos como representante, a gente nunca gostou de deixar o cliente na mão do mercado ou atendendo. Sempre se preocupou muito com isso, né? Então, esse jeito de trabalhar nasceu antes da empresa, por acreditar que existiam formas melhores de atender. E antes da gente se profissionalizar, existiam algumas dores que eu via atendendo algumas empresas que eu falava assim, cara, puta, podia ser diferente, dava para fazer diferente. Hoje eu entendo que algumas coisas não vai fazer diferente mesmo, tem que ser daquele jeito, um pouco mais engessado e tal, mas tem muita coisa que dá para ser trabalhado, e isso criou para nós uma identidade de que nós queremos ser ponto de solução, queremos conectar novas soluções, a gente está crescendo, a gente nem sabia o que a gente queria ser, isso no primeiro ponto. E como a gente queria atender. Então está tudo sendo muito em construção, uma marca que entra, um parceiro que entra, tudo isso para atender melhor o produtor, atender melhor o mercado e atender melhor quem a gente atende, né? Um negócio que é legal falar, que faz parte da estratégia da empresa. Nós enxergamos todas as pontas como cliente. Por que nós conseguimos chegar aonde a gente chegou? Porque, eu acabei de falar, porque os clientes nos ajudaram e nos deram oportunidade. Porém, nós também enxergamos as empresas que nós somos parceiros como os clientes, né? Obviamente, cada momento de uma forma, como cliente ou não, mas a gente gosta muito de olhar qual que é o objetivo da empresa, como a gente pode ajudar ela, como eu vou ser importante para essa empresa, Então, isso tem que ter uma visão que ele é um cliente, né? E os colaboradores, como a gente construiu uma equipe basicamente do zero, né? Nosso primeiro colaborador não sabia nem dirigir quando entrou para a empresa. Então a gente criou muito esse negócio, tipo assim, cara, eu preciso cuidar dele, eu preciso que ele progrida, eu preciso que ele evolua. Então, a forma de enxergar ele como um cliente faz com que eu faça melhor de um jeito que não é só tô querendo ajudar ele, não, eu tô querendo que ele... Tem essa nuance aí, não é o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que trabalha comigo. É ajudar ele a conquistar aquilo que ele pode conquistar com o trabalho dele, né? A gente pode falar com muita certeza, assim, todo mundo que está lá dentro tem um propósito, né? Um maior, outro menor, mas todo mundo tem um propósito e todo mundo se dedica muito. Ninguém está ali obrigado, você não sente isso aí dentro da empresa. Porque não é a forma que a gente acredita que a vida seja. O trabalho para nós é muito gratificante. Então não pode ser tão pesado trabalhar assim, sabe? Pode ser difícil, pode ser sofrimento, mas ele tem que ser leve, você tem que sentir que tem uma coisa por trás. E o trabalho é o meio com que essas pessoas conseguem mais dinheiro, se tornam seres humanos, né, líderes melhores, e isso resulta numa empresa mais forte, melhor. Então, toda vez que eles evoluem, a gente evolui junto também, porque todo mundo, né, é uma empresa pequena e um organismo vivo ainda, né? Eu lembro da primeira conversa que a gente teve online. O Nicolai me mandou mensagem, olha isso, no Instagram, não foi? Foi. Tô vendo seu trabalho aqui, não sei o quê, tô precisando de uma ajuda, vamos conversar.
Primeira reunião que a gente fez online, você falou isso aí comigo. Eu enxergo todo mundo como cliente. E quando é uma coisa só falada, é muito bonito de ver, mas, né, às vezes a prática é diferente da fala. Sim. Mas é muito interessante ver como que vocês aplicam isso no dia a dia mesmo, sabe? E outras questões, assim, também que você falava, olha, a gente está no momento de profissionalizar, eu quero que não só eu, mas o meu time tem que ser mais intencional nas atitudes, a gente precisa... A frase era a intencionalidade da última reunião. Né, da conversa ali. E dessa intencionalidade, acho que vem também vindo essa virada toda de chave de nós somos uma empresa muito técnica, nosso atendimento é técnico e por isso que os clientes estão com a gente para começar a enxergar. Ué, não, peraí, nós somos uma empresa de vendas e a gente faz as vendas de uma forma técnica. A gente tem outros clientes que também estão nessa fase de virada aí, provavelmente tem gente que está aqui vendo esse episódio hoje que está com esse pensamento. Não, mas... Né, e aquele não é bem um ciúme, mas um protecionismo dessa ideia de que a gente tem que ser técnico e é por isso, esse que é o nosso diferencial, porque nós somos uma empresa técnica, mas tá vendendo consultoria, o produtor tá pagando a consultoria ou tá pagando o produto? E aí bate outro ponto, mas se nossos clientes são as consultorias, na maior parte das vezes são as consultorias, como é que eu vou fazer isso? Já tem um consultor lá dentro da propriedade? Já tem, então, tipo assim, a gente era um step, né, na parte técnica, porque nós queríamos. Quase que isso. E porque vocês sabiam também, vocês corriam atrás de informação, você sempre foi assim na Nicolai, na verdade. Mas assim, faltava posicionamento. Não pode ser isso o negócio de... Não é assim, tipo assim, como a gente ganha dinheiro? Não é vendendo? Então, cara, e isso foi a grande virada de chave para nós, assim. Foi como se a gente fosse cego e passasse a enxergar. Foi quando a gente descobriu que a gente podia vender de forma técnica. E aí foi um trabalho bem conduzido pela Miriam e em grupo, né? Porque isso parece bobagem, né? Mas a gente já estava faturando muito bem, com crescimento, e a gente não sabia que nós éramos uma empresa de venda. Isso nasceu tanto num bate-papo com um amigo, que a gente considera um bom vendedor, excelente vendedor, na verdade. A gente trouxe o time para conversar com ele, ter essa discussão, e do acompanhamento que a gente teve. Uhum. Então, assim, foi um despertar de que nós ganhamos dinheiro vendendo e não existe demérito, porque a parte técnica muitas vezes se conflita, mas tinha alguma coisa que a gente poderia fazer diferente, né? Sim. Então, nós construímos essa visão do comercial, estamos estruturando ela, que estamos longe, porque nós somos muito exigentes nesse processo, mas hoje nós podemos falar que nós somos uma empresa de vendas, um time comercial que está em constante busca por informação técnica para produzir melhor, fazer melhor com os produtos que a gente comercializa, com o posicionamento ou o que seja, né, com que a gente trabalha e comercializa. E o negócio fluiu de forma diferente. Então, nos ajudou muito somente enxergar que a gente é uma empresa que ganha dinheiro vendendo. E que já fazia venda, só que a partir do momento que vocês entenderam isso, vocês começaram a fazer isso com intencionalidade. Por isso, intencionalidade, a palavra que a gente elencou para o ano, né? Porque a gente fazia muitas coisas de forma não intencional. Sim. E a intencionalidade ficou, cara, nós queremos fazer tudo o que nós já estamos fazendo, transformar toda essa percepção do mercado em produto. A gente não chegou lá ainda, mas nós estamos em processo, né? Era muito enraizada essa visão que nós precisávamos saber muito. Sim. E um negócio assim, a parte comercial, ela não é que ela é mais fácil ou mais difícil, mas ela por muitas vezes ela é banalizada, né? A nível de treinamento, a nível de investimento. Nós queremos entender como a planta faz fotossíntese, etc, mas esquecemos de classificar e categorizar a forma que o cliente gosta de ser atendido, da forma de abordar, de se conhecer, de se estudar como vendedor. E, cara, é essencial não só para um time de vendas, né? Mas quando a gente vê as consultorias mesmo que tem sucesso, são as consultorias que vendem. Então, a gente está aprendendo, está começando a jogar melhor. Que bom. Temos um caminho pela frente. Temos serviço. Isso é bom, eu gosto. Nicolai, tem outras mudanças também, assim, que a gente vem trabalhando juntos. E aí vem a parte de olhar para a representação realmente como empresa, olhar para uma empresa que era somente com visão técnica e transformar ela num negócio de vendas que vende tecnicamente. Como que você enxerga toda essa evolução que vocês tiveram? Você falou que tem mais resultado e tudo mais, mas considerando assim, ó, o que você precisou fazer de investimento
E não só investimento financeiro, aonde você precisou colocar seu foco, sua energia como gestor, porque também a gente vem trabalhando e mudando isso, né, Nicolai, que ia muito para campo, ou que às vezes ficava com peso na consciência que não estava indo para o campo, e se entendendo realmente como gestor da empresa e organizando estruturando toda a equipe ali. Onde foram os investimentos que você acha assim, ó, foram os principais para a gente estar crescendo desse tanto agora? Eu sempre fui um cara que investi muito em mim, no time, e sempre gostei de conversas difíceis, né? Sempre busquei. Tanto que eu falo sempre assim, eu busco mais a pergunta. E perguntas difíceis que ele faz, tá? Eu busco faz a gente ficar pensando, refletindo. Porque como a gente se preparou muito, eu tenho um monte de resposta, mas faltava a pergunta. Então, assim, eu sempre gostei muito, sempre fiz muito um trabalho de mentoria, de acompanhamento, etc. E isso me preparou para abrir a cabeça. Então, eu sabia que tinha... O que me incomodava é porque eu sabia que tinha como fazer diferente. Então, isso era uma coisa que eu já tinha certeza, eu não sabia ainda como. Outro investimento que foi muito pesado, e ele foi doloroso porque ele foi lento e a gente consegue enxergar, é aceitar que as pessoas errem. Tipo assim, vai dar errado, mas é preciso que erre mesmo, assim, sabe? Porque tudo era muito manual, era uma empresa de uma pessoa só e às vezes mais outra. Então, esse foi um ponto que eu considero um investimento, você saber que vai dar errado em alguns momentos. Assim, cara, é preciso deixar mesmo para a pessoa conseguir sair da sua mão, sair debaixo da asa. E a contratação de treinamentos e consultorias que nos ajudaram bastante a ter clareza. Porque é difícil uma pessoa que está tanto tempo no mercado não saber como tem que fazer, sabe? Só que às vezes falta pergunta, falta um detalhe, falta alguma coisa que desencadeia e a gente consegue... Falta às vezes uma validação até para aquilo que você já tem um pensamento de eu gostaria de ir para esse lado, mas é tanta decisão talvez para tomar, né? Falo por mim também, a gente também contrata consultoria, a gente contrata mentorias, estamos aqui em São Paulo hoje para a gente participar juntos de um evento, de um curso aqui, então a gente se insere também nesses grupos para a gente não ficar só como, principalmente porque a gente faz consultoria, né? Com esse olhar de a gente sabe o tempo inteiro, a gente tem muita coisa para aprender, cara. Uma frase que eu tenho adotado bastante, eu não quero mais ser o menino mais inteligente da sala. Da mesa, a gente fala às vezes, né? O mais inteligente cara, da mesa. Isso é muito ruim. E como é que você vai fazer isso? Com quem que você conversa sobre isso? Então, esse movimento de trocar ideia, de ver outras pessoas numa situação parecida, isso é muito interessante, porque é uma conversa muito solitária, principalmente para quem está conversando, para quem está começando. Porque você não tem, você é o único que conhece profundamente o negócio. E você, por caixa, por estratégia, por método, você não consegue fazer uma contratação de uma pessoa mais sênior para poder decidir em conjunto. Então, é muito, quase que imprescindível que isso aconteça, né? Porque você precisa ver o mundo fora da sua caixa. E você não vai conseguir fazer isso aí sozinho, não. Exato. Eu gosto muito disso. Até de fazer o que a gente está buscando aqui hoje, né? A gente está aqui esperando para o dia de amanhã que a gente vai ter um evento de inteligência artificial focado em negócio, né? Então, só empresários que participam desse grupo. Eu entrei para esse grupo, eu falei, Nicolai precisa entrar, precisa participar. Indiquei, ele trouxe mais um outro e a gente vem trazendo o pessoal do agro para cá, mas eu acho muito interessante esse movimento, Nicolai, de a gente buscar fora do agro também. Eu falo tanto aqui no Agrovendas de ir para fora da porteira. Não quer dizer que a gente está saindo do agro, pelo contrário, é a gente buscar fora, ver outros pontos de vista de outros empresários, de outras pessoas que têm negócios diferentes e trazer isso aqui para cá, né? Pegar, adaptar aqui para nossa realidade, ou pelo menos entender um pouco mais do mundo fora da nossa caixa, né? Que você falou aqui. E a gente volta muito mais forte. E o agro é muito bairrista, né, cara? Então, assim, é muito difícil conseguir fazer isso, porque a gente se rotula como diferente. Ah, o agro é diferente, nem adianta eu ir lá conversar com aquele fulano, porque é diferente. Ele vai falar dos negócios que não tem nada a ver e o agro é diferente. Sim. E a gente vai criando esses muros que a gente, às vezes, deixa de aprender, deixa de visualizar. É uma coisa que eu até comentei, que você até comentou num podcast, quando eu tive um contato, vim aqui participar de uma reunião, 2 dias de reunião, mentoria, não me lembro, e na minha mesa tinha um cara que tinha uma ótica e o ticket médio era R$150.
Conta essa história, conta essa história. Sentei numa mesa, né, nós estávamos em 8, tinha médico, tinha um monte de gente lá. E na mesa tinha um cara que tinha uma rede de ótica popular e o ticket médio era de R$150. Quando ele me mostrou o tanto de informação que ele tinha sobre os clientes, e nós com clientes de 1 milhão, 2 milhões de ticket, eu falei, meu Deus, é só por Deus mesmo que a gente tá... Nós somos ruins de serviço, Nós somos muito ruins de serviço. Isso me assustou muito. E falou, meu Deus, como a gente é ruim. E quando eu olhei pro mercado, eu falava, meu Deus, isso é um padrão. Por quê? Isso tem uma explicação que, pra mim, né? Tem uma explicação pra mim. Nós somos trabalhadores ao extremo, então a gente ganha tudo no braço. Não é que não vai dar certo, vai. Mas nós temos que arrastar um caminhão. Então todo mundo do agro trabalha... Dificilmente você tem que cutucar alguém. Ô, fulano, rapaz, você tá trabalhando pouco. Todo mundo é viciado em trabalhar. E existe um troféu quase, né? Por quem trabalha mais, quase. É muito... É muito no braço, é muito na paixão também, né? Que é o caso, no caso do produtor, o empresário. Quem tá trabalhando? Quem tá querendo trabalhar? O agro é uma grife para nós. Tá? O agro é uma grife para nós. A gente gosta de chegar no lugar. Não, você mexe com o quê? Ainda mais eu estamos em São Paulo aqui. Cara, meu tesão é chegar e falar, não, eu sou de Rondônia e mexo com agronegócio. Eu falo, eu me apresento em todo lugar, eu falo, eu sou do agro. Meu nome é Miriam Xavier, eu sou do agro, mais nada. E estufa o peito, o cara pode estar no mercado, qualquer que seja, para mim é o melhor mercado que existe. Sim. Né? E então assim... E agora o agro tá meio mais em alta e mais na moda como nunca esteve, talvez, assim, como, né, vem crescendo. Todo lugar que a gente vê, acho que amanhã a gente vai ver isso. Todo mundo falou assim, você é do agro? Me explica o que é, o que você faz, né? Todo mundo quer conhecer, sabe a potência que tem, o espaço que tem e que tem muito dinheiro e que está crescendo, né? Então tem muita gente que fica curioso, querendo aprender, querendo saber onde que pode talvez entrar. E a gente só vai descobrir o tamanho nosso se a gente sair de casa para ver, cara. Exatamente. Então é necessário. E eu sempre gostei de trocar muita ideia, de conversar. Então, para mim é bem legal poder fazer isso aqui pra cá também. Sim. Vamos ter outro aprendizado. Vai dar pra gravar mais uns 2 podcasts depois do evento amanhã. Com certeza, com certeza. Vamos ter conteúdo aí pra falar. Nicolai, olhando agora para o futuro, a Grow, para atuação suas, o que você está fazendo? O Nicolai como empresário também, o que você enxerga daqui para frente? Hoje a Grow ela tem alguns braços, né? Um braço forte que é a representação, né? E a revenda de especialidades que a gente atua. O objetivo nosso é estruturar mais o time e se profissionalizar como representante comercial e como distribuição, né? Então a gente misturou por muitas vezes isso aí num balaio e a gente tocou do mesmo jeito. Eu acho que não. A gente faz muito bem elas, mas acaba sendo mais sofrido porque a gente não consegue segmentar a forma de atuar. Então nós estamos passando por um movimento de captar recurso fora, de trazer novas tecnologias para dentro da região, de trazer novos modelos de negócio para dentro do estado, que a gente entende que está deficiente, a gente consegue gerar valor, preparar o time cada vez mais para atender melhor o cliente, porque é engraçado, uma coisa que a gente fala, a gente não precisa abrir mais nenhum cliente, nós atendemos todos os clientes que a gente quer atender. Nosso trabalho agora é verticalizar dentro de cada um, e a gente tem essa consciência que a gente precisa melhorar para fazer isso. Então, uma evolução técnica, uma leitura técnica mais aprofundada, com um estudo mais forte de como a gente pensa. A gente tem um monte de ideias que a gente precisa organizar e transformar isso num produto que a gente vai estar fazendo. Então, assim, tem bastante coisa para acontecer. Eu saindo um pouco da frente da gestão e dividindo esse peso com mais uma pessoa, vai acontecer nos próximos meses. Então, tudo isso principalmente para dar para a Grow o que ela precisa, né? Que é autonomia, que é nome próprio, que é o Nicolai do Nicolai, não o Nicolai da Grow, o Agro do Nicolai. Pode ser o Nicolai da Grow, mas não pode ser a Agro do Nicolai. Isso, e com mais profissionalismo, com mais elogios por parte do mercado, não só pelo esforço, pela dedicação, mas pela forma muito mais profissional que a gente tende a evoluir. Então, esse movimento está acontecendo, muita coisa ao mesmo tempo, mas eu não consigo ver elas acontecendo de forma desconectada. Então, ele é demorado, ele é pesado porque ele é abrangente. E ele tem que acontecer, ele vai acontecer dessa forma. Porque não tem como eu separar. Tudo isso a gente comentou, somos o que nós somos. Então, isso vai acontecer de forma bruta
mas de forma mais técnica, vamos falar assim. Sim, simultânea, diria assim, não Simultânea. diria bruta, mas isso aí. Considerando, Nicolai, assim, ó, a gente tem todo esse crescimento da Grow e seu como profissional. Aqui no Agrovendas, a gente tem muitas pessoas que estão se desenvolvendo no mercado de vendas mesmo, muitos vendedores desde a base, dos começando a carreira, mas tem muita gente que já está mais experiente no mercado, que deve ter se identificado com muitas situações que você trouxe aqui, empresários também que devem ter se identificado bastante com alguns pontos que a gente conversou. O que você pode deixar de recado para essas pessoas que já estão no mercado e que elas querem crescer, elas querem evoluir, de repente não estão sabendo muito o que fazer? Eu não sei se eu vou me expressar de forma correta, tá? Mas eu acho que é tratar com um pouco mais de respeito o tamanho do mercado que a gente atua. Eu acho que é respeito, vou tratar assim. Eu vejo muito a questão do braço acontecendo, de ter levado pelo braço, de a gente já faz assim, a gente fez assim e tá tudo certo, de não profissionalizar o time comercial, seja para vender melhor, seja para atender melhor, para ter mais conhecimento para isso tudo acontecer. E as coisas vão dando certo, porque se ganha no braço também. Não estou falando que só se ganha na técnica, só se ganhar com os dois é melhor. Então, eu acho que é entender que dá para fazer melhor, eu acho que é reconhecer, eu acho que é ter nível de consciência. O que fez a gente buscar ajuda foi ter nível de consciência, a gente saber que dava para fazer melhor, porque a gente viu em outros mercados, não foi dentro do agro, que tinha muita coisa muito mais complexa sendo atendida de forma mais técnica e mais eficiente. Então, de novo, às vezes a gente se compara muito com um concorrente, porque a gente vive num mundo fechado e a gente esquece de olhar o mundo lá fora, né? E Sim. Isso foi um gelo para nós, assim, saber que a gente precisa melhorar. Descobrir coisas que a gente não sabe, né? Isso só vai acontecer contratando profissionais, se desenvolvendo, porque tem muita coisa que a gente não sabe que a gente não sabe, né? Um monte de coisa. De modo geral, nós precisamos tratar de forma profissional um negócio que é muito gigantesco, que é muito delicado, muito volátil e que exige esse nível de profissionalismo, né? Parar de ganhar só na raça, eu acho que isso a gente já tem de sobra. Sim. Então nós precisamos se preparar. Tem muita coisa boa e difícil para acontecer para frente, né? E a gente precisa sair desse eixo. O agro não é melhor que os outros negócios, tem as suas particularidades, nem pior. Mas nós precisamos ser profissional o suficiente para atender de forma correta o que o mercado exige da gente, né? Não depender tanto de produto ou de pessoas. Sim. Né? Eu bato muito nessa tecla de vamos fazer diferente do que sempre foi feito, né? Vamos começar às vezes... a trabalhar. Mas não é no sentido de perder a essência, não, tá? Sim, fazer sim. diferente assim. A vida inteira eu fiz assim, eu atendi assim, é assim que funciona. Assim mas daí a gente olha pro lado, tá todo mundo fazendo igual. Então, tipo assim, qual é o melhor dia de campo? É o dia de campo melhor. Tipo assim, no sentido, é tudo muito igual, só que com mais requintado. É um produto que é um pouco melhor porque ele não tem nada muito diferente sendo criado e discutido. Mas essa que é a questão. E aí, quando você fala de profissionalização, eu já puxo assim, ó, trazer mais dados, mais informação para criar estratégia, pensar mais na estratégia antes de executar, ao invés de só sair feito doido fazendo, né? Que é isso que eu falo, é o parar de fazer só no como é que a gente fala? Quando a gente tá no automático, no piloto automático, sabe? Vem fazendo a vida inteira assim, sempre foi assim, mas o mercado mudou, gente, né? E dá certo. Mas vai ser mais sofrido, vai tomar mais tempo. Nós precisamos evoluir. Pode ser que não funcione em algumas regiões por causa de concorrência, mas, né? Então, tipo assim, a gente não pode depender, principalmente pro time comercial, a gente não pode depender só de produto, mais. Com certeza. Ou do que está vindo, como a indústria precisa que a gente atue para vender melhor aquele produto. Não, tem que sair daqui para fora, né? E a gente que tem um contato, nós que estamos à frente, lidamos com os clientes, a gente pode fazer isso se a gente parar para discutir, conversar, entender. Mas nós temos que evoluir muito, assim. Com certeza. Que bom, porque não está ruim, né? Não está ruim. E às vezes isso que acomoda. Não está tão ruim para que a gente precisa dar um 360 graus, não, né? E essa profissionalização que é outra coisa que eu acho.
eu percebo que tem coisas, às vezes, simples que a gente implementa. É um olhar diferente que desperta mudança, ou às vezes é uma ferramenta simples de ser usada que faz toda a diferença lá na frente, né? Então não é inovar e fazer aquele negócio completamente diferente né, de criar um negócio novo quase, não. É um negócio que está ali, são as pessoas que estão ali, só que de um jeito diferente de fazer. Às vezes é um detalhe, às vezes é um pedaço do processo só. Sem dúvida. Né? É um efeito dominó e acaba causando, né? Muito bom. Ó, a gente vai deixar aqui as redes sociais no descritivo do Nicolai e da Grow para vocês conhecerem, para todo mundo mandar uma mensagem para ele, inclusive. Quem viu através do Agrovendas aqui, das minhas redes sociais, que conheceu ele, manda uma mensagem para dizer: Nicolai, te conheci através do podcast lá, gostei dessa história, cara, vamos lá. Gosto bastante de conversar sobre gente, sobre Rondônia e sobre agronegócio. Então, tem assunto, né? Tem assunto. Quem vier através do Nicolai também, me manda uma mensagem que eu vou querer saber e também vou querer conversar e conhecer. E espero que vocês tenham gostado desse papo aqui. Aprendi mais um monte, sempre aprendo conversando com o Nicolai, sempre tem boas histórias pra gente contar. Se inscreve aqui no canal, manda agora sim esse episódio para todas as pessoas que você conhece que estão precisando dar esse despertar para a vida, para profissionalizar a forma de trabalhar. Tem muito conteúdo aqui que vai ser rico, que vai ser importante para as pessoas. Obrigada. Obrigado pela parceria aí, Miriam. Obrigada pela essa mão amiga que tem ajudado a gente a passar por esse processo de forma mais intencional, né? Isso aí, conta com a gente. Vida longa para essa parceria. Show de bola. Vida longa Agro e para o nosso podcast aqui também. Então, manda para as pessoas que você conhece e te desejo muito sucesso. Te vejo por aí fora da porteira.